A essa altura, você certamente já ouviu falar do easter egg do controle Steam, onde, quando você o deixa cair de uma certa altura, ele grita com você, o que é um easter egg fantástico. Mas isso levanta uma questão importante. Se é isso que a Valve faz com o controle, que tipo de easter egg eles vão colocar no Steam Machine Council? Bem, para descobrir, hoje nós vamos construir uma Steam Machine caseira para tentar entrar na mente de Gabe Newell e prever quais easter eggs podem acabar nesse cubo. Eu já consigo pensar em um easter egg que seria tão legal que venderia 1 milhão de unidades desse console de cara. Mas também é incrivelmente ridículo. Então vamos lá. Esses são todos os componentes que mais se aproximam das especificações atuais listadas da Steam Machine. Temos esse processador de 6 núcleos e 12 threads, o 7500F, junto com uma GPU RX 7600, além de várias outras peças de computador ITX. Então vamos juntar tudo isso em um único cubo pequeno. Será que nossa Steam Machine caseira vai funcionar? Nós vamos descobrir, isso é certo. Agora, como a Valve com certeza vai ter processadores semi-personalizados tanto para a CPU quanto para a GPU da Steam Machine, aí está a primeira grande oportunidade para um easter egg. E sinceramente é o que eu acho mais provável de acontecer. Já que a Valve controla o hardware, eu esperaria com certeza encontrar um easter egg em algum lugar na própria placa de circuito impresso da Steam Machine. Isso é bem comum, certo? Tipo, a gente poderia ver eles gravando o logo da Valve, por exemplo, na placa-mãe do próprio PC. Algo que seria ainda mais legal seria adicionar, por exemplo, o logo da Aperture Science aqui também. Agora, isso é meio que o básico na minha opinião. Então, o que eles poderiam fazer para deixar isso ainda mais interessante seria gravar um logo diretamente no silício da própria CPU. Agora, isso teria que ser microscópico e não visível a olho nu. Sinceramente, provavelmente só seria encontrado por pessoas como o Evil Monk aqui, que pegam microscópios, desmontam chips e tentam encontrar esses easter eggs microscópicos específicos. Mas encontrar algo assim dentro do hardware da Steam Machine, cara, isso seria uma descoberta muito legal. Agora, de longe, o maior desafio em uma Steam Machine feita em casa é, claro, a limitação de tamanho. Especialmente a nossa GPU aqui, essa RX 7600, que na verdade não tem uma versão de perfil baixo. Ou seja, a única maneira de fazê-la caber dentro de um cubo pequeno é cortá-la fisicamente ao meio. De jeito nenhum. Eu sei que isso parece loucura, mas se formos muito precisos e cuidadosos, podemos realmente evitar cortar todas as partes importantes da GPU e, em vez disso, apenas reduzir o radiador e o cooler da placa. Se fizermos isso direito, vamos ficar com uma GPU muito mais curta e, com sorte, uma que ainda funcione depois de montada. Dedos cruzados, tomara que nossa GPU ainda caiba e, se couber, tomara que ainda funcione. Beleza, perfeito. Agora, como eu tive que cortar o tubo de cobre do cooler da nossa GPU, precisei cobrir com esse tipo de borracha. Então, se começar a vazar líquido do nosso PC, é por isso. Tomara que a fonte de alimentação deles seja muito menor do que essa aqui, porque essa ocupa mais da metade do gabinete. Eu também fiz isso para ter cerca de 19 por 19 centímetros, que é quase 4 centímetros a mais de cada lado do que a Steam Machine original, que deveria ser mais próxima de 15 por 15 por 15 centímetros. Eu também tive que fazer alguns suportes personalizados para tudo isso funcionar junto. Pelo menos, espero que funcione. Acho que vai ser mais fácil ligar a energia fora do gabinete, já que vai ficar de cabeça para baixo. Beleza. A alimentação da placa-mãe, da CPU e da nossa pobre GPU. A organização dos cabos definitivamente vai ser um problema. Praticamente não tem espaço para cabos dentro dessa caixa. Esse é um benefício que a Valve vai ter ao, provavelmente, transformar tudo isso em um tipo de computador de placa única. Você não vai ter todos esses cabos extras entulhando o interior do gabinete. Agora, foi meio estranho projetar essa Steam Machine caseira usando peças prontas, especialmente tentando fazer com que ela ficasse o menor cubo possível. Meu Deus, que bagunça. Na verdade, isso meio que parece com a forma como eu monto um PC normal. Só enfiar cada cabo em um lugar onde nunca vai ver a luz do dia. Agora, se você está se perguntando por que estou instalando a placa-mãe de cabeça para baixo, assim, em cima da fonte de alimentação, não sei se tem uma boa resposta. Fiz várias versões desse projeto. Essa acabou sendo a melhor, então vamos ficar com ela e estamos torcendo e rezando para que funcione. Quero dizer, pela frente não parece tão ruim, né? Agora só precisamos colocar a tampa por cima. Meu Deus, eu sou péssimo pra tirar as coisas desse negócio. Ok, olha isso. Tipo, nós acabamos de fazer nossa própria Steam Machine. Isso é muito legal. Agora, o próximo grande lugar para esconder um easter egg na máquina Steam é com esse cara aqui, o botão de energia. Que na verdade nós vamos ver se a nossa máquina Steam caseira tem alguma chance de funcionar. Quando apertarmos o botão de energia, meu Deus, está realmente funcionando. A fita RGB caseira está realmente insana. Eu estou eufórico, isso é insano. Mas ok, todo console até hoje faz um som único quando é ligado. O mais icônico de todos é de longe o GameCube. E o que é a Steam Machine se não também um cubo onde você joga? Você está entendendo onde quero chegar com isso? Imagina como seria fascinante se ao apertar o botão de ligar da Steam Machine,
ela tocasse o som do menu de inicialização do GameCube? Agora, embora isso fosse incrivelmente legal, as únicas pessoas que eu consigo imaginar comemorando mais alto do que os fãs seriam os advogados da Nintendo. Porque, caso você não saiba, a Nintendo é muito protetora com sua propriedade intelectual. E, certamente, o som de inicialização do GameCube está dentro dos direitos deles de proteger, certo? Então, obviamente, se esse som acontecesse toda vez que você ligasse uma Steam Machine, Nintendo e Valve iriam entrar em conflito. O que, agora que eu estou pensando, seria realmente fascinante. Qual empresa você acha que tem mais dinheiro para gastar com advogados? Valve ou Nintendo? Na verdade, agora fiquei curioso. Vou procurar quanto dinheiro eles estão ganhando. Desculpa, minha cueca está vibrando pra caramba. Isso não é só um pouco estranho. Não era o que eu queria dizer. O lucro operacional da Nintendo no ano passado foi de 2,3 bilhões de dólares. Você acha que isso é maior ou menor do que o lucro operacional da Valve? Ok, não sei bem o que eu esperava. Eu sabia que eles ganhavam muito dinheiro, 3 bilhões de dólares em lucro operacional em 2025. Com menos de 400 funcionários. Então talvez a Valve realmente consiga fazer esse easter egg e cumprir a profecia do GameCube. Seria um easter egg legal, mesmo que acontecesse tipo uma vez a cada 10 bilhões de vezes que a Steam Machine fosse ligada. Sabe? Mas passando para essa faixa de LED, que é uma característica de design muito marcante da própria Steam Machine. Não tenho certeza se eles já anunciaram isso. Talvez tenham, mas eu consigo imaginar eles usando isso para mostrar o progresso de carregamento, ou para mostrar, tipo, outras coisas legais, além de simplesmente exibir uma cor sólida. E embora não saiba quanto espaço há para incluir um easter egg em uma única faixa de LED, eu não sei. Se vocês conseguirem pensar em algo que eles poderiam fazer com a faixa de LED, me avisem nos comentários aqui embaixo. Porque o que eu realmente quero falar agora é sobre o easter egg que eu acho que seria incrível para a Steam Machine. Mas, para discutir isso, primeiro, precisamos falar um pouco sobre a história de uns 10 ou 20 anos atrás. Agora, na série de jogos Portal da Valve, onde você resolve enigmas usando portais, você acaba usando um objeto icônico chamado Cubo Companheiro, navegando com ele por várias câmaras até que, infelizmente, você é forçado a incinerá-lo. Agora, há muita discussão na internet sobre o que há dentro de um Cubo Companheiro. E, embora a Valve nunca tenha dito isso diretamente, a maioria das pessoas acredita que outros cobaias estão dentro de um Cubo Companheiro. Há muitos diálogos e mensagens que você pode encontrar que meio que sugerem que esse é o caso, mas, de novo, não é oficial. E se a Valve brincasse um pouco mais com essa ideia com a Steam Machine deles? Então, aqui está o que eu estou pensando para talvez o easter egg mais legal que eles poderiam fazer. E se, quando a Steam Machine ficasse quente demais, a ponto de ficar mais quente do que os próprios componentes poderiam aguentar, a caixinha aqui tocasse uma mensagem secreta, ou pelo menos soltasse o gemido, que muita gente afirma ouvir quando você incinera o cubo de companhia pela primeira vez no primeiro jogo Portal. Seria basicamente tratar a Steam Machine como se fosse um cubo de companhia, sabe? Tipo, quando ela ficasse quente demais, ela soltaria um pequeno gemido. Agora, você deve estar se perguntando, como diabos eles fariam algo assim? Bem, o segredo poderia ser algo assim. Isto é um interruptor momentâneo termoativado. E se você viu meu vídeo sobre ligar um PC acendendo um pavio e esperando ele chegar até o PC, bem, esse carinha aqui é o segredo dos dois. Ah, e eu acabei de conectar o HDMI. Nossa Steam Machine está realmente funcionando, o que é fantástico. Quando um interruptor como esse atinge uma certa temperatura, o mecanismo interno é acionado para causar um curto entre estes dois pinos aqui. Então imagine que a Steam Machine escondeu uma versão minúscula desse sensor dentro do seu hardware, de modo que, se ela algum dia atingisse uma temperatura absurda, estou pensando em algo como centenas e centenas de graus Fahrenheit, que um áudio secreto seria reproduzido. E na verdade, acho que nossa Steam Machine acabou de esquentar demais porque não há ventilação aqui dentro. A pergunta que eu tenho para você é, qual áudio você acha que seria o melhor easter egg para esse momento? Certo? Você poderia, obviamente, usar aquele grito clássico, assim como o controle do Steam fez. Eles também poderiam colocar um gemido baixinho, como muita gente achou que ouviu na cena de incineração do Portal 1. Também poderiam tocar uma música tema muito mais reconhecível do Portal, tipo This Was a Triumph. Eu definitivamente gosto da ideia de centralizar esse easter egg em Portal, porque você sabe, de novo, ligar o cubo de companhia à incineração, à Steam Machine, algo um pouco mais realista seria tipo quando você zera o Portal ou o Portal 2 na Steam Machine. Ele faz algo único. Talvez esse fosse o momento em que a própria caixa realmente cantasse a música Triumph. Isso faria muito mais sentido. Na verdade, seria um easter egg fantástico, agora que estou pensando nisso. Ter o próprio hardware da Valve, que parece um cubo de companhia, faz coisas únicas quando você zera o jogo de onde o cubo de companhia veio, que a Valve também fez. Quero dizer, isso parece uma jogada certeira. Talvez seja algo que eles possam aproveitar com essa barra de LED. Não tenho muita certeza. Agora, eu tenho mais uma ideia para um easter egg que é um pouco ridícula, mas ainda acho que seria muito legal. Porque outra coisa que a Steam Machine se parece bastante é com um dado, tipo um cubo de 6 lados. Meu Deus.
Então imagine que a Valve decide que um dos lados da sua Steam Machine de 6 lados é o lado da sorte, e que se você rolar ela, meu Deus, e ela cai nesse lado, toca outra mensagem secreta. Talvez seja aí que o grito de Wilhelm volte. Sabe, você tipo... Eu sinto que tem algo aqui com esse lance de rolar e dar sorte em um dos lados da Steam Machine, porque a Valve também faz o CS2, onde abrir caixas e a sorte são uma parte enorme da comunidade desse jogo. Então, isso seria como abrir uma caixa, só que para um hardware físico. Você tem sorte o suficiente para girar a Steam Machine e pegar o lado certo sem quebrar o hardware? Se sim, você ganha um prêmio ou algo assim. Isso de novo entra na categoria de a Valve incentivar as pessoas a destruírem seu hardware por causa de um easter egg. Mas, pensando bem, isso não é a mesma coisa que o controle do Steam fazendo barulho de vapor quando cai? O fato de eles terem adicionado isso, com certeza, ao longo do tempo, vai aumentar a quantidade de controles Steam quebrados, certo? Então, essas duas últimas ideias de easter egg para o Steam Machine, tipo o que acontece se você incinerar ou o que acontece se você rolar ele do lado certo, as duas meio que fazem a mesma coisa. Então, se a Valve já implementou algo que aumenta a chance do hardware deles ser quebrado, talvez eles considerariam fazer algo assim também. Eu não sei. Como eu disse, eu posso quase garantir que a gente vai encontrar pelo menos um easter egg dentro do Steam Machine quando ele for lançado. E, sendo realista, provavelmente vai ser algo gravado na própria placa PCB ou nas wafers de silício do próprio hardware. E não me entenda mal, isso ainda seria muito legal. Quero dizer, estou realmente empolgado para esse hardware ser lançado. Mas, dado o fato de que a Valve parece estar ultrapassando os limites quando se trata dos easter eggs no hardware deles, talvez a gente encontre algo um pouco mais absurdo dentro desse cubo companheiro, por assim dizer. Me diga aí embaixo quais são suas ideias para os easter eggs do Steam Machine. É isso que eu tinha para hoje, estou realmente empolgado para isso ser lançado, e quando for, vamos caçar alguns easter eggs juntos. Então, fique ligado para isso. Eu fui o Sr. Inster, seu entusiasta de tecnologia, e te vejo no próximo vídeo. Ah, é isso aí.